A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Estamos na lição de número 3, que traz por título Instruções a respeito da oração. Se prepara aí, viu? Pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição de número 2, na terça-feira já estreou a lição de número 3, pois a lição de número 2 está em nosso canal desde a semana passada. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo no dia 27 de julho. Qual dia você está assistindo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, tá bom? Pois a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? Mas se demora, vamos para a nossa aula da lição de número 3 dos jovens, que traz por título Instruções a respeito da oração. Preste atenção. Se você é professor, sempre recomendo que inicie a sua aula realizando alguma dinâmica. Tenho dito, a dinâmica eu vou deixar no final desse vídeo. E se você quiser a nossa dinâmica digitada e também um subsídio teológico, uma pequena explicação acerca dessa lição, é só você acessar o nosso blog. Pega o endereço aí, www.descomplicandoateologiaebd.com. Na verdade, é só colocar no Google Descomplicando a Teologia, que já vai estar aparecendo no nosso blog, tá bom? Lá você vai achar a dinâmica digitada e também o resumo desta lição. A dinâmica em vídeo está logo no final desta aula. Por isso, fica conosco até o final. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Como eu estava falando, recomendo você iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Mas também você pode iniciar, se assim quiser, fazendo algumas perguntas com relação ao título, para despertar o interesse dos alunos e também para saber o grau de entendimento que tem os mesmos com relação à lição. Por exemplo, aqui você pode perguntar o seguinte: existe algum modelo pronto, final com relação à oração? Olha, faça essas perguntas, é para você fazer para os seus alunos, tá bom? O que significa oração? Qual deve ser a postura na oração? Porque nós devemos ter uma vida de oração. O que acontece na vida das pessoas que não têm uma vida de oração? E o que acontece na vida das pessoas que têm uma vida de oração? Então é necessário você fazer essas perguntas. Você pode perguntar o seguinte: existe diferentes tipos de oração? Faça essas perguntas e deixe os alunos participarem. Quais são os benefícios para as pessoas que oram? Tudo isso aqui, irmão, são perguntas que você pode fazer para os seus alunos para que possa perceber o grau de entendimento. Mas eu tenho dito aqui também, nesse momento, você que é professor não pode responder. Tem professor que pergunta, ele mesmo responde. Não está certo. Nesse primeiro momento aqui, nessa avaliação diagnóstica, você deve fazer as perguntas aos seus alunos e você não vai responder. Ah, pastor, mas meus alunos são tímidos, ninguém gosta de participar, ninguém gosta de perguntar nada. Pronto, você também não vai responder. Você lança as perguntas, mas normalmente sempre tem um ou dois que vai responder. É suficiente. Se a sua turma não quer responder nesse momento, você deve ir trabalhando isso aos poucos. E pouquinho em pouquinho você vai conquistando a participação dos seus alunos, tá bom? Mas tenha paciência em nome de Jesus. Então, logo após você aplicar a dinâmica, você fazer essas perguntas, agora chegou o seu momento de apresentar o título com as suas informações. Por exemplo, instruções a respeito da oração. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que a vida cristã é feita de oração. Não existe sucesso na vida cristã se não tiver oração. Em outras palavras, para que nós possamos ter uma vida de sucesso, bem-sucedido em todas as áreas, familiar, espiritual, material, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos gostar, orar com muito prazer. Eu tenho dito aqui constantemente que ter uma vida de oração não é pagar preço. Ter uma vida de oração significa que você ama Cristo Jesus, que você ama conversar com Cristo.
Então preste atenção, conversar com Jesus, falar com Deus não é pagar preço. Preste atenção, viu? Muito pelo contrário, é a sua devoção a Deus. É o seu momento de adorar e reverenciar aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Mas, no entanto, nós precisamos ter bastante sabedoria. Você, por exemplo, sabe que existem alguns motivos que podem impedir a nossa oração de ser respondida? Olha, então mesmo querendo orar, mesmo querendo conversar com Deus, existem certos tipos de orações, certos tipos de postura que Deus não responde a oração. Ouvir, ele ouve a oração de todo mundo, pelo amor de Deus, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, mas ele só atende as pessoas que estão fazendo a sua vontade, que tem uma vida com Deus, ou que orou com muita sinceridade. Através da nossa sinceridade para com Deus, Deus pode responder a nossa oração e até mesmo a oração de pessoas descrentes por causa da sinceridade da oração. Meu Deus, só estamos apenas começando, viu? Para resumir, você pode iniciar sua aula realizando uma dinâmica, no final tem a dinâmica. Você pode também iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos e logo após você apresenta o título com seus conhecimentos. Lembrando, a apresentação do título você vai mostrar um pouquinho o que será estudado. Mas lembrando, somente um pouquinho. Tem professor que já quer contar a lição toda na introdução. Não faça isso não. Agora vamos para o texto principal onde está escrito: Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Em outras palavras, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos estar orando pelas nossas vidas, pela vida da nossa família, pelas autoridades. Presta atenção. Com relação às autoridades, a nossa missão é estar orando para que Deus possa dar graça, para que Deus possa quebrantar os corações, para que Deus possa estar abençoando as lideranças, não somente as lideranças religiosas, mas também as lideranças políticas. Esse é o posicionamento da Igreja de Cristo Jesus. Como está escrito: Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Pode ficar tranquilo, daqui a pouquinho vamos ver cada tipo de oração dessa, tá bom? Fica conosco até o final. Agora vamos para o nosso resumo da lição, onde está escrito: Paulo recomenda à igreja a disciplina da oração, pois o crente tem a responsabilidade de orar em favor de todos os homens. Preste atenção, você que é cristão, deve orar pela sua vida? Claro que sim. Ore por você, pela sua família, mas também por todos os homens, por todas as autoridades. A Igreja de Cristo tem que estar apresentando toda a humanidade, os seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, seus inimigos. Nós temos essa missão de orar por todo mundo, para que Deus possa salvar, para que Deus possa libertar, transformar, curar, dar boas ideias, boas estratégias, está usando também na sua obra. A igreja, ela tem uma missão de viver uma vida de oração, mas não somente pelos seus próprios interesses ou as suas próprias vontades. Precisamos também orar para com as outras pessoas. Pergunta você e você pergunta a sua turma: você tem um hábito de orar? Você ora quantas vezes ao dia? Olha, você tem um hábito de orar por você? Você tem um hábito de orar pela sua família? Você tem um hábito de orar pelas autoridades? Você tem um hábito de orar pelos seus inimigos? Tudo isso aqui, irmãos, todo cristão tem que ter essa responsabilidade, esse compromisso. É uma missão da igreja orar por todo mundo. E os jovens precisam entender isso, porque muitas das vezes os jovens só querem orar pelas pessoas que eles gostam, pelos seus amigos, pelas pessoas que estão próximo deles. Mas hoje estão aprendendo que a nossa oração é por todo mundo. Por isso, se prepare, viu? Porque esta lição vai falar fortemente aos nossos corações. Agora vamos para a nossa leitura diária. Olha, leitura diária ou leitura da semana, segunda, terça até sábado. É por isso, presta atenção aqui agora, tem um recado para você, viu? Lá no meu Instagram, pega o endereço aí, passando, PR Giovanni Santos, Giovanni com J. E também no Instagram do nosso canal, Descomplicando.teologia, eu estou postando todos os dias a leitura diária. O que é leitura diária, pastor? É um cartaz bonito organizado, para que você possa pegar esse cartaz e enviar para os seus alunos. Você pode até enviar no grupo da sua EBD, o cartaz que está lá no meu Instagram, tira um print e envia para os seus alunos. E você pode até perguntar, por exemplo, quem pode me explicar o que foi que entendeu? Quem pode mandar um áudio?
quem pode mandar por escrito, depende muito da sua turma, mas é interessante você incentivar a leitura dos seus alunos. Por exemplo, quando você mandar um cartaz bonito para os seus alunos, a tendência é que eles estejam lendo. Por isso é interessante fazer essa prática, tá bom? Vamos para a leitura diária de segunda-feira. Apresente seus pedidos a Deus. Na terça, a oração da fé. Na quarta, tudo o que pedires em oração. Na quinta, instruções do mestre sobre oração. Na sexta, a bondade de Deus para com os que oram. No sábado, ore continuamente. No domingo, é o título da nossa lição, instruções a respeito da oração. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que é a nossa leitura oficial, que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 8. Recomendo que todos abram a Bíblia Sagrada, recomendo que façam a leitura coletiva. Eu tenho dito aqui constantemente, cabe a nós, enquanto professores, incentivar essa turma a ler a Bíblia Sagrada, a ler o texto bíblico, a ler a revista, a ler a leitura diária. Cabe a nós, enquanto professor. Você nunca pode desistir da sua turma. Você nunca pode pensar que é normal a turma não gostar de ler. Não, muito pelo contrário. Por isso que Deus colocou você nessa turma para incentivar, motivar os jovens a estar lendo a Bíblia Sagrada, lendo a revista e participando ativamente da sua EBD, viu? Receba essa bênção. Agora chega o momento da nossa introdução. Qual a missão fundamental do cristão em relação ao mundo e às autoridades? No texto em estudo, Paulo nos responde esta pergunta. Sabemos que a pregação do Evangelho é sim a grande missão da igreja na terra, conforme ordenado por Jesus em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo. É preciso considerar, contudo, que antes da proclamação é necessário que haja oração. Atos capítulo 4, versículo 31. Em tempos tão agitados, em que se busca uma participação mais ativa das igrejas na vida pública, é fundamental estudar o que o Novo Testamento nos ensina sobre isso. Vivendo em uma época de tanta conturbação, sob a opressão do Império Romano, a orientação de Paulo foi, antes de tudo, a prática da oração. Vamos refletir sobre isso nesta lição. Presta atenção, abra o olho, viu? A nossa missão enquanto igreja, irmãos, é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos pregar a palavra a todo mundo. As pessoas que nós gostamos, precisamos pregar. As pessoas que nós não gostamos, as pessoas que não gostam de nós também temos a missão de pregar a palavra. Cabe à igreja pregar a palavra. Mas para pregar a palavra, você também precisa ter uma vida de oração, de dedicação. Por exemplo, para que Deus possa te usar, você precisa conversar com Deus. Para que a sua palavra seja pregada com unção, seja pregada no direcionamento do Espírito Santo, você precisa ter uma vida de oração. É por isso que tem pessoas que têm conhecimento da Bíblia, que a gente fica, meu Deus do céu, tanto conhecimento, mas quando vai pregar, o povo não gosta. O povo começa a dormir. Por quê? Essa pessoa normalmente se preocupou com conhecimento teológico, mas não se preocupou com oração. A oração vai nos dar ousadia no espírito. A oração vai nos dar comunhão, vai nos dar poder, vai nos dar autoridade, vai nos dar unção. Quem quer pregar na unção, quem quer cantar na unção, precisa orar a Deus constantemente. Mas essa oração que nós devemos fazer não é somente a procura de poder, não. Essa oração também para que Deus possa abençoar e ter misericórdia das outras pessoas. Você, por exemplo, tem noção de quantas pessoas nunca ouviu o Evangelho? Você tem essa noção? Ah, pastor, não sei não. Outro dia, recentemente, eu li no Mensageiro da Paz que cerca de 2 bilhões de pessoas nunca ouviu falar de Jesus. Onde estão essas pessoas, pastor? Nos países que são proibidos pregar a palavra. Então, nós, enquanto igreja, aqui do Brasil, precisamos orar para que Deus possa usar missionários, levantar pessoas que tenham coragem, dedicação e usados pelo Senhor para ministrar a palavra nesses lugares. Cabe à igreja se posicionar em uma vida de oração. Os jovens precisam orar também, viu? Agora vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: oração, uma prioridade. Será que isso é prioridade na minha vida, na sua vida e na vida da sua turma? Faça essa pergunta para eles, tá bom? No item 1, antes de tudo, no primeiro capítulo da sua carta, Paulo saúda Timóteo e o lembra da principal missão que tinha em Éfeso: refutar o ensino dos falsos mestres. A partir do capítulo 2, transmite instruções práticas de como o jovem pastor deveria liderar a igreja e de como deveria ser desenvolvida a vida eclesiástica. O apóstolo começa advertindo da prioridade para o viver cristão, a oração.
A expressão antes de tudo indica que antes de qualquer outra prática litúrgica, Timóteo deveria dedicar-se à oração e estimular os crentes efésios a fazer o mesmo. Seu dever pastoral fica evidenciado quando o apóstolo diz admoesto-te, e o dever congregacional está explícito na expressão que se façam. Ou seja, Timóteo e toda a igreja deveria ter a oração como prioridade no viver. Isso funciona induvidosamente como condição para o estabelecimento e a vida da igreja. Veja só, oração antes de tudo. É necessário deixar bastante claro qual foi o objetivo de Paulo escrever essa carta para Timóteo, o jovem pastor, para que pudesse receber instrução sobre o seu comportamento, a sua postura, o seu ensino, o que ele deveria permitir, o que deveria proibir. Por exemplo, lá em Efésios estava tendo muitas pessoas, muitos líderes que estavam ensinando falsos ensinamentos, estavam ensinando heresias. E Timóteo foi recomendado: você está indo para lá, mas não permita que seja ensinado falsos ensinamentos. Chegando lá, pregue a palavra, ensine aquilo que você aprendeu, aquilo que você foi orientado. E assim Timóteo foi orientado a estar repreendendo e não permitindo ensinamentos falsos na igreja. Logo após isso, Timóteo agora vai receber várias orientações acerca da sua vida, do seu devocional com Deus, da sua adoração. Por exemplo, deixa bastante claro que antes de tudo, que tem uma vida de oração. Olha, antes de tudo, nós precisamos ter uma vida de oração. Essa foi a recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo. Você precisa orar antes de tudo. Antes de preocupar qualquer outra coisa, tenha uma vida de oração. Por que, pastor, ter essa vida de oração? Porque através da oração, Deus vai nos dar graça. Através da oração, Deus vai nos dar sabedoria, conhecimento, virtude, autoridade, poder, sabedoria para resolver as coisas. Irmãos, o cristão ou a liderança que não tem uma vida de oração, ele fica sozinho. É por isso que a igreja não cresce, não desenvolve, porque a liderança precisa ter uma vida de oração. Por exemplo, vai escolher um professor, precisa orar. Vai escolher um dirigente, precisa orar. Vai construir, precisa orar. Vai abrir um novo trabalho, precisa ter uma vida de oração. A oração tem que ser constante na vida do cristão, principalmente na vida daqueles que exercem alguma função. Por exemplo, professor do EBD precisa orar também, viu? Então a preocupação de Paulo era para que Timóteo, mesmo sendo jovem, está na igreja difícil, deixou bastante claro, antes de tudo, tenha uma vida de oração. E não somente você não, mas toda a igreja precisa orar. Olha, oração não é somente da liderança não, viu? Professor do EBD tem que orar, alunos também tem que ter uma vida de oração. Por que, pastor, a gente precisa orar? Porque todo mundo quer vitória, todo mundo quer conquista, todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer crescer na graça, no conhecimento, todo mundo quer ter uma vida de sucesso, correto? Mas, no entanto, precisa ter uma vida de oração. Eu conheço muitas pessoas que querem ter sucesso na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, mas não vive uma vida de oração. Como é que vai crescer? Pode ser até empurrado, mas não fica lá não, viu? Não adianta subir empurrado. Eita, meu Deus do céu. Deus vai falar, viu? Espere o tempo de Deus na sua vida. Mas antes disso, ore, consagre a sua vida, busque a Deus, faça aquilo que Paulo recomendou para Timóteo. Viva uma vida de oração. Faça oração por você e por todos os homens, porque é a nossa missão. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, o item 2, que traz por título Como orar. Apesar de Paulo usar palavras sinônimas, deprecações, orações, intercessões e ações de graças, fica claro que não se trata de uma mera repetição. Deprecação é uma súplica por uma necessidade específica. Oração é um termo genérico e pode expressar desde petições feitas em favor de si mesmo, por necessidades gerais, e toda e qualquer expressão verbal dirigida a Deus. Interceder é orar em favor de outra pessoa. Ações de graça são expressões de gratidão. Timóteo e toda a igreja deveriam fazer todo tipo de oração, por eles mesmos, por todos os homens. E como uma nota especial no texto, orar antes de tudo é uma recomendação que se aplica a todos nós em relação a toda e qualquer área da vida. Há nisso um aspecto temporal e prático. Orar primeiro e orar antes de tudo significa, por exemplo, que não devemos começar o dia sem orar, que não devemos iniciar uma viagem sem orar, que precisamos buscar a vontade de Deus para todas as decisões de nossa vida.
Orar, antes de tudo, é reconhecer a soberania de Deus e dar a Ele o controle da nossa vida. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Presta atenção, como orar? Muitas pessoas nos fazem esse questionamento: pastor, como é que eu devo orar? Qual é o meu posicionamento? Qual é a minha atitude? Primeiramente, você deve orar com vontade de orar. Você precisa ter vontade de fazer oração. Oração não é um ato obrigatório. Oração não é o que você faz obrigado. Tem que haver uma dedicação, tem que haver um amor, tem que haver o reconhecimento da grandeza de Deus. Aqui o comentarista destaca a questão de deprecações. Mas pastor, o que são deprecações? Deprecações são orações feitas por um pedido específico, mas muito forte, muito incisivo, sabe? Insistentemente, sem parar, aquela oração que você está consagrando, que você está buscando a Deus por um objetivo. Insistentemente, você não desiste. Esse tipo de oração, que você ora por algo específico, insistindo bastante, nós podemos chamar de deprecações. Oração, nós sabemos que é conversar com Deus, independente seja deprecações, oração de graça. Oração é você conversar com Deus. Todas as vezes em que você está conversando com Deus, seja para agradecer, para pedir, para suplicar, para se humilhar, você está fazendo uma oração a Deus. Interceder é você pedir em favor do outro. É você se colocar na posição de um sacerdote, talvez, o qual você vai estar apresentando a Deus a vida de outra pessoa, para que Deus possa abençoar o outro, transformar, libertar. Esse tipo de oração nós chamamos de intercessão. É quando você deixa de orar por você e apresenta a Deus outras pessoas. Quando você está conversando com Deus sobre a sua vida, você está orando. Quando você está apresentando outra pessoa, você está intercedendo pela vida dele. Que também é um tipo de oração. Ação de graças é quando você agradece a Deus por algo recebido. É quando você agradece a Deus por reconhecer a soberania, o seu poder e a sua graça. Oração de graças é quando nós agradecemos a Deus por algo recebido, ou talvez já profetizando, ou talvez crendo já na bênção. Você agradece mesmo ter recebido. O que é isso? Oração de ação de graça. É quando você agradece a Deus por alguma coisa, seja que já tenha recebido, ou que já esteja confiante em nome de Jesus. Então é interessante você pegar esses pontos e conversar com seus alunos. Se eles têm o hábito de orar pelas outras pessoas, se ele tem o hábito de fazer oração de ação de graças, e assim por diante, para que você possa colocar na mente desse povo que eles precisam viver uma vida de oração. Tanto que é dito, antes de tudo, irmãos, antes de deitar, de se levantar, de se alimentar, de viajar, de ir para a escola, vir para a igreja, pregar, estudar, nós precisamos orar a Deus. Quando você está orando a Deus, você está reconhecendo Deus é grandioso, você está reconhecendo a soberania de Deus. Você está dizendo para Deus, eu preciso de você. Você está dizendo, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua graça, da tua presença. Quando você está orando a Deus, você está pedindo a sua bênção, o seu direcionamento. E é por isso que Deus te abençoa, é por isso que Deus te guarda. Agora, tem pessoas que querem fazer o que quer da vida. Vai para onde quer, faz o que quer e quer que Deus esteja abençoando. Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer escolha, precisa apresentar a Deus e esperar Deus responder. Quando eu falo esperar Deus responder, não estou dizendo que Deus vai levantar um profeta. Primeiro, procure na palavra de Deus para ver se essa sua decisão está respaldada de acordo com a palavra de Deus. E fique aguardando, porque Deus vai falar ao seu coração. Deus vai lhe dar o direcionamento certo em nome de Jesus. Agora vamos para o nosso primeiro ponto e o terceiro item, que traz por título, orar pelas autoridades. Veja só. Nos tempos de Paulo, o mundo vivia sob o controle de reis e imperadores cruéis, como Nero, o implacável perseguidor dos cristãos que governava o Império Romano naqueles dias. O apóstolo já havia sido hostilizado e preso muitas vezes pelas autoridades romanas. Pouco tempo antes de escrever essa carta a Timóteo, sofrera 5 anos de aprisionamento na prisão em Jerusalém até Roma. Da parte dos judeus, os conflitos políticos e militares com seus dominadores sempre foram intensos, com grandes revoltas, como dos Macabeus e as guerras judaico-romanas, como a que culminou com a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Os judeus eram dados a levantes, protestos e sedições, como narram historiadores como Flávio Josefo e Eusébio de Cesareia. Lucas fez um rápido registro desse típico comportamento judaico, citando Teudas e Judas o Galileu.
Contudo, em Jesus e nos apóstolos, não se observa qualquer instigação a movimentos revoltosos quanto a autoridades ou exercício para a cessão do poder. O Novo Testamento nos ensina a orar intensamente pelas autoridades e nos sujeitar a elas. Romanos capítulo 3, versículo de número 1. Veja só acerca do posicionamento da igreja com relação às autoridades. É nosso dever, é nossa missão orar por todo mundo. Preste atenção, professores. Nós, enquanto cristãos, nós temos a responsabilidade, a missão de orar por todo mundo, especialmente pelas autoridades, porque são eles que vão estar governando o país, governando a cidade, o estado. Então nós devemos orar para que Deus possa dar sabedoria, entendimento, para que esses governantes possam ter o coração quebrantado e assim não prejudicar a igreja de Cristo e fazer com que mais pessoas possam alcançar a Jesus Cristo de Nazaré. Então cabe a nós orar também pelos governantes. Preste atenção, nós estamos falando aqui, irmão, do povo judeu. Quem escreveu sobre orar pelas autoridades foi o apóstolo Paulo. E preste atenção, a igreja estava sofrendo. A igreja estava sendo perseguida, humilhada. As pessoas não queriam que fosse pregado o evangelho. Mesmo assim, o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, pede e exige que seja feita oração por todas as autoridades. Olha, em vez de falar mal, em vez de criticar, em vez de falar tumulto, o posicionamento da igreja é orar para que Deus possa quebrantar esses corações. Porque tem coisas que a revolta não resolve. Porque tem coisas que não adianta se levantar, tumultuar. Nós precisamos ter uma vida consagrada e apresentar a Deus as nossas dores e as nossas aflições e as nossas lutas. Veja só, Paulo estava preso, sendo humilhado por muitas vezes por causa dos governadores, por causa da liderança. Mas, no entanto, ele pediu que fosse feita oração. E preste atenção, viu? Essa oração que Paulo pede, não é que fosse feita, irmãos, para que pudesse castigar, matar, não, viu? É oração para que Deus possa dar sabedoria, entendimento, para que o governo possa ser um governo bom e um governo próspero. Mas, no entanto, a igreja precisa orar. Os jovens precisam ter uma vida dedicada à oração. Principalmente, irmão, nesse tempo, está se aprendendo em falar mal de todo mundo. Tem de pessoas que falam mal do pastor, do prefeito, do governador, do presidente. Tem pessoas que falam mal de todo mundo. Esse não é um princípio cristão. Tenho dito, veja, quem pediu, quem colocou que fossem feitas orações pelas autoridades, foi uma pessoa que tinha sido humilhado, maltratado, estava preso, ridicularizado, recebeu até a ordem de morte por causa dos governadores que estavam contrários à palavra do Senhor. Mas, no entanto, o posicionamento da igreja é oração. Imagine só você que não é castigado, você que não é punido, você que não é maltratado. Você não deve orar, pelo amor de Deus, jovem. É momento de estar vivendo uma vida de oração. Aqui também é citado a questão dos macabeus. Veja só, os macabeus viveram antes de Cristo. Foi uma grande família do povo judeu que se levantaram contra Roma, contra vários imperadores, para tentar destruir o império, porque os judeus estavam aprisionados. Então essa família, chamada de Macabeus, levantou-se, fez vários levantes para tentar destruir o império e assim se tornar independente. Foi uma grande revolta dos Macabeus, mas, no entanto, não teve sucesso. Os Macabeus viveram antes de Cristo. Os Macabeus foram uma família que se levantaram juntamente com o povo de Israel para se livrar da opressão, mas, no entanto, foram derrotados. Esse Judas que é mencionado aqui, e também Galileu, foram alguns revoltosos que tinham durante o período de Jesus. Irmãos, durante Jesus Cristo estava aqui na terra, existiam muitas pessoas que queriam a liberdade. Não queria pagar imposto a Roma, queria que Israel estivesse livre. O próprio Israel esperava um Messias guerreiro. O próprio Israel queria um Messias que fosse libertar o povo da opressão de Roma. E quando viu Jesus Cristo, em vez de fazer um grande levante, Jesus Cristo pregava a liberdade. Jesus Cristo veio esta terra não para libertar o povo da opressão de Roma, mas sim do pecado. Por isso que Jesus Cristo foi rejeitado. Talvez, se Jesus Cristo falasse, olha, vamos lutar contra o Império Romano, vamos vencer o Império Romano, os judeus tudo tinha seguido, porque eles estavam esperando um Messias lutador, o Messias general, o Messias guerreiro, o Messias político. Mas Cristo Jesus veio como Filho de Deus para libertar o homem do pecado. Por isso que foi rejeitado. E muitas pessoas não queriam aceitar o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo prega a paz com todo mundo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu estou lhe falando, tem vários pontos, vamos chamar a atenção da nossa turma. Mas quer saber o seguinte?
Tá gostando? Então, por gentileza, se inscreve no nosso canal. Na verdade, vou lhe fazer um convite especial também, viu? Presta atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. A história dizendo é o maior suporte do Brasil. Slide, vídeo chamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, dinâmica digitada. Meu Deus do céu, são vários materiais que nós enviamos para os membros do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o nosso suporte. Pastor, eu quero ser membro, o que é que eu faço? Está passando aqui agora meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Você entra no nosso grupo de informações, eu tiro as suas dúvidas e tenho a certeza que você vai querer ser membro do nosso canal. Mas agora, dando continuidade, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título O Poder da Oração. No item 1, uma questão de fé. Um dos sinais dos últimos tempos é a apostasia, o abandono da fé. Isso acontece paulatinamente com a diminuição de disciplinas espirituais essenciais como a leitura bíblica e a oração, fé e oração, oração e fé, atributo e prática intimamente associados e codependentes. É preciso ter fé para orar. É preciso orar para ter mais fé. Pela parábola do juiz iníquo, entendemos como a crise da fé tem relação com a diminuição da frequência e do tempo de oração. Jesus contou essa parábola com um propósito específico de nos estimular a orar sempre e nunca desfalecer. A viúva insistiu com o perverso juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum, que demonstra o grau de improbabilidade de que a mulher pobre e mulher fosse atendida. Sua insistência, contudo, levou o ímpio magistrado a atendê-la. Presta atenção, o poder da oração, uma questão de fé. Irmãos, muitas pessoas, pastor, não têm o hábito de orar, verdade, porque muitas das pessoas, irmãos, não acreditam no poder da oração. É dito aqui, você precisa ter fé para orar, e para aumentar a sua fé, você precisa ter uma vida de oração. Ou seja, muitas pessoas estão perdendo a fé, o desejo de orar, porque não têm buscado mais, não vivem uma vida de oração, de consagração. Como é que Deus vai visitar uma pessoa que não tem compromisso com Ele? Uma pessoa que passa o dia todo no pecado, fazendo o que não deve, e depois que é para a igreja orar, adorarei. Não é assim não. Tem que ter uma vida de santidade, de busca ao Senhor. Por isso que cada vez mais as igrejas estão vazias. Por que isso? Porque as pessoas não querem mais orar, não querem mais se dedicar, não querem mais rejeitar o pecado. E uma das coisas que faz a pessoa se afastar da igreja, se desviar, exatamente é isso. Para de orar, para de ir para o culto, para de ler a Bíblia Sagrada, deixa de fazer as coisas de Deus e começa a achar tempo para fazer as coisas do mundo, principalmente os jovens. Jovens precisam ter atividade na igreja, funções na igreja. Vamos orar para que todos os departamentos dos jovens sejam abençoados. Jovens precisam de movimento, irmãos, de relação, de comunhão, de unidade, de participação, porque tudo isso vai fortalecer a vida espiritual dos jovens. Jovens não dependem somente do culto, não. Depois do culto tem que ter aquela confraternização, aquela amizade. Jovens precisam ser amigos de jovens cristãos. Tem que haver aquela relação entre eles. E como é que é conquistado isso? Através da comunhão na igreja, através da unidade da igreja. Aqui, por exemplo, foi contada a parábola acerca da viúva, que insistiu fortemente com o juiz. Ela tinha uma causa na mão da justiça e o juiz não queria atender. Ela pedia todos os dias, pediu, até por causa da insistência da mulher, o magistrado ouviu, atendeu e fez aquilo que era certo. Deu a causa ganha. Assim eu creio em nome de Jesus, viu? Com essa parábola, Jesus Cristo está dizendo o seguinte: nós precisamos insistir. Muitas das vezes, Deus não vai te conceder o seu pedido no primeiro dia, na primeira oração, primeira semana, o mês. Eu não sei quanto tempo Deus vai demorar para atender essa oração.
Mas aqui nessa parábola deixa bastante claro, por causa da insistência da viúva, o magistrado, que não era crente, era ímpio, atendeu o pedido dela. Imagine só o Deus que te ama, o Deus que te quer, o Deus que escolheu. Mas para isso é necessário ter uma vida de oração e de consagração. Ah, pastor, quero receber a bênção de Deus, mas eu não oro. Ah, pastor, eu tenho medo. Ah, pastor, eu não gosto de orar. Eu não consigo orar 10 minutos. Como é que vai ter uma vida abençoada se não consegue conversar com Deus? Porque oração é conversar com Deus. Como é que Deus vai atender os teus pedidos se você não conversa com Ele, se você não adora Ele, se você não reconhece a grandeza dEle, se você não agradece por tudo aquilo que já tem feito na sua vida? Como é que Deus vai te dar mais se você não consegue agradecer o que Ele já fez hoje na sua vida, o que já fez em toda a sua história? Se você não agradece, através da sua oração, não tem como Deus continuar te abençoando. Abra o olho. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para o nosso segundo tópico e o segundo item, que traz por título o perigo do secularismo. Veja só, Jesus fez a aplicação da parábola aos seus discípulos de todos os tempos, tratando do relacionamento que precisamos ter com nosso Pai Celestial. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda tardio para com eles? O mestre responde: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Em outras palavras, ainda haverá quem creia que vale a pena orar esperando pela intervenção de Deus? Jesus estava nos advertindo de uma onda moral chamada secularismo, fruto do abandono da fé e da incredulidade e dureza do coração. Será que ainda vale a pena orar sempre e nunca desfalecer, esperando que Deus faça justiça em nossas causas? Ou é hora de agir usando nossas próprias armas para resolver nossos problemas e nos livrar das injustiças de nosso tempo? A resposta está no nível de fé que temos. Meu Deus do céu. Veja só, amados professores. Nesse ponto aqui, eu acho interessante você conversar com seus alunos acerca do nosso posicionamento, da nossa atitude diante das injustiças sociais, das questões políticas, das leis que vão de encontro com a nossa palavra, de acordo com a palavra de Deus. Nosso posicionamento tem que ser o posicionamento dos apóstolos. Orar constantemente para que Deus possa intervir, para que Deus possa entrar com providência, para que Deus possa fazer a justiça que nós, enquanto cristãos, não podemos fazer com as nossas mãos. Nós não podemos fazer com as nossas armas, com as nossas ferramentas. Nós não podemos fazer. Apresentamos sempre a Deus. Aqui foi colocado: se o juiz que foi ímpio, se o juiz que não queria atender, atendeu aquela viúva por causa da sua insistência, imagine só Deus para com você. Deus não vai te atender? Deus não fará justiça? Claro que sim. Aqueles que clamam, Deus responde, Deus atende a oração. Mas precisa haver essa dedicação, esse compromisso. Precisa viver uma vida de oração constante. E ainda foi colocado, né? Será que vale a pena ainda orar? Você, por exemplo, me responda aí. Será que vale a pena orar, fazer campanha de oração, consagrar sua vida? Tem muitas pessoas que já têm dito por aí: não adianta orar, já orei 1 ano, 2 anos, vou desistir, vou parar. Todas as vezes que você para de orar por um propósito, você está dizendo: a oração não resolve. Meu Deus do céu, é forte, né? Todas as vezes que você para de orar, você está dizendo: a oração não resolve. Se você cresce realmente que a oração resolve, você estaria orando, porque através da oração a bênção chega. Através da oração o cuidado de Deus chega. Através da oração Deus abre as portas. Ei, Jesus amado, viu? Pega pesado com essa turma aí, viu? Vamos para o nosso segundo tópico e o terceiro item, que traz por título: vida quieta e sossegada. Paulo está estimulando Timóteo a orar e ensinar a igreja que ore pelas autoridades, para que Deus, o Pai, nos faça ter uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. O apóstolo não está sugerindo qualquer outra prática como prioridade para a vida cristã. Desdenhar, portanto, do poder da oração é um sinal trágico para a fé evangélica. A oração pelas autoridades faz com que Deus, que é soberano em tudo, dirija seus corações segundo a vontade dele, livrando-nos da hostilidade e perseguições. Provérbios capítulo 21, versículo 1, diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Atentemos, contudo, para o propósito correto que precisamos ter, que é viver em toda piedade e honestidade. Não pode ser outra nossa motivação. Portanto, para que Deus haja em nosso favor,
Controlando o agir do Estado, nosso alvo deve ser uma vida piedosa, de profunda comunhão e serviço ao nosso Senhor, ao mesmo tempo em que vivemos honestamente diante de todos os homens. Uma vida sossegada, esse é o sonho de todo mundo. Mas para que nós possamos ter uma vida sossegada, tranquila, principalmente com relação à nossa fé, nós precisamos apresentar a Deus as autoridades, para que Deus possa mover o coração desse povo, quebrar toda a incredulidade, todas as perseguições, para que nós possamos alcançar uma vida quieta e sossegada. Precisamos orar pelas autoridades, para que Deus possa quebrantar seus corações, para que assim os governantes possam fazer leis que venham favorecer uma vida quieta e sossegada, principalmente da igreja de Cristo Jesus. Ah, pastor, e quando der errado? E quando as leis vierem perseguir a igreja, qual o posicionamento? Oração. Ah, pastor, mesmo sendo perseguido, humilhado, vamos orar, vamos fazer o que Paulo fazia. Paulo fez o quê? Orou e ainda pediu que a igreja estivesse em oração lá em Éfeso. Mesmo sendo perseguido, sendo preso, ele não parou de orar nem buscar o Senhor. Mas deixa bastante claro também, nós enquanto cristãos precisamos ser bons cidadãos. Como assim, pastor? Precisamos ser pessoas honestas, precisamos ter compromisso, respeitar as leis. Tem pessoas, irmãos, que não querem respeitar as leis, olha, do seu país, da sua cidade, e depois quer que Deus saia resolvendo as coisas. Não é assim. Nós, enquanto cristãos, precisamos ter vida no altar, comunhão com Deus, para que Deus possa estar nos guardando e que essas leis também, que servem para todo mundo, não venham nos prejudicar. Você precisa andar segundo as leis do seu país, do seu estado, da sua região. Claro, desde que não venha afetar a sua fé cristã, desde que não venha de encontro com a sua fé cristã. Postura e ética faz bem para todo mundo. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas preste atenção, viu? Nós acabamos de lançar a nossa segunda turma do curso para professores da EBD. É isso aí, o canal Descomplicando a Teologia tem um curso que é sucesso, é bênção pura sem mistura, viu? Se você quiser estudar conosco o nosso curso, é só entrar em contato comigo pelo nosso WhatsApp. Está passando aqui agora, viu? E também, na verdade, entra agora na descrição desse vídeo. Você vai encontrar um link referente ao curso para professores. Entra nesse grupo, pois assim você vai ter um desconto especial. Vem estudar conosco no curso para professores da EBD. Na descrição você acha o link para entrar em nosso grupo e assim ter aquele desconto todo especial. Vem estudar conosco. Mas agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título o propósito divino, do item 1, bom e agradável. Veja só, Deus espera que confiemos nele e façamos o que ele recomenda em sua palavra. Sob a inspiração do Espírito Santo, Paulo não apenas adverte a Timóteo da prioridade da oração e do seu alvo, mas resista que isso é bom e agradável diante de Deus. Deixar de atender essas recomendações e buscar outros expedientes é, além de incredulidade, rebeldia, sobre a falsa justificativa de que é preciso agir. Porventura, orar não é agir? Sim, orar é agir. Agir na esfera própria contra os verdadeiros inimigos da igreja. Efésios capítulo 6, versículo número 12. É atravessar bloqueios e alcançar regiões celestiais, onde estão efetivas soluções de nossos problemas. É lutar com as armas não carnais. Enganam-se os que pensam que oração é uma inação ou inatividade. Oração é combate efetivo. Todas as nossas demais ações justas e necessárias somente serão corretas e eficazes se forem precedidas dessa ação fundamental, que é a oração. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meu Deus, viu? Preste atenção. Bom e agradável. Irmãos, veja só, Deus gosta, Deus se agrada quando nós estamos em oração a Deus. Mesmo diante das provas, diante das lutas, através da nossa oração, Deus vai estar nos socorrendo. Mas hoje, já tem muitas pessoas pensando o seguinte: oração não resolve tudo. Tem coisa que tem que ser a gente mesmo, tem coisa que tem que ser as nossas mãos, tem que ser do nosso jeito, da nossa forma. Essas pessoas estão perdendo a sua fé, estão desacreditando do poder da oração. Até porque, quando você está orando, você está agindo. Quando você está buscando a Deus, você está colocando na mão do grande general, do grande juiz, do grande mestre, daquele que tem poder e autoridade de resolver qualquer coisa. Então, quando você está orando a Deus, buscando a Deus em prol de alguma causa, você não está parado não, você está fazendo o que é certo, aquilo que agrada e é agradável diante de Deus. Através da sua oração, você busca o socorro de Deus. Então, quando você ora e coloca a causa na mão de Deus, Deus vai entrar com providência. Agora,
do jeito dele, da maneira dele e na hora dele. E cabe a nós esperar o socorro de Deus. Cabe a nós interceder, se humilhar, buscar, consagrar, jejuar, dedicar a nossa vida a Deus para que Deus possa nos atender o nosso pedido. Mas cabe a nós orar constantemente. Por isso que quando você está orando, você sai de cena e coloca agora a Deus na sua frente. Meu Deus do céu, você está entendendo? Quando você está orando, você sai de cena e você entrega teu caminho, a tua vida, a tua família, o teu relacionamento, a tua igreja, o teu ministério na mão do Senhor. E Deus vai estar te protegendo e também destruindo todas as artimanhas, todas as setas que o inimigo tem jogado contra a sua vida. Deus vai estar te guardando, vai estar te protegendo. Porque você saiu de cena e colocou a pessoa de Deus. Quem é que pode vencer a Deus? Eita, agindo Deus, quem impedirá? Estou lhe falando, viu? Se prepare, porque não acabou não. Tem mais novidades aqui, viu? Vamos para o nosso terceiro tópico e o segundo item, que traz por título: a salvação de todos. Será que é isso mesmo? Vejamos. Universalismo é a falsa crença de que ao final Deus salvará a todos os homens. Isso não tem respaldo bíblico algum. A Bíblia apresenta repetidas vezes os dois distintos destinos que serão dados aos salvos e aos perdidos. A salvação é para quem crê e permanece fiel por toda a vida. Mas isso não anula a vontade de Deus, que é a salvação de todos os homens, incluindo as autoridades hostis. Orar nos coloca em sintonia com essa vontade e impede que nosso coração seja fechado para a nossa missão, que é a pregação do Evangelho a toda criatura. Veja só, a salvação de todos. Tem muitas pessoas, irmãos, pregando, ensinando que no final do tempo Deus vai salvar todo mundo. Todo mundo vai ser salvo, porque todo mundo é filho de Deus. Deus ama todo mundo, Deus é amor. E por causa desse amor, Deus vai salvar a todo mundo. E não é bem assim. Preste atenção, fica atento agora, viu? Irmãos, a salvação é para todo mundo, sim. Cristo Jesus ama todo mundo? Ama. Cristo Jesus morreu na cruz por todo mundo? Sim. Mas, no entanto, para que essa salvação, que é de todo mundo, possa chegar até você, você precisa aceitar. Você precisa reconhecer, você precisa crer em Cristo Jesus. As pessoas que não creem em Cristo Jesus, que não aceitam a Ele como Senhor e Salvador, não têm condição de ser salvo. Não é porque Deus não quer salvar, é porque a própria pessoa está rejeitando a salvação. Você está entendendo? A salvação é de todo mundo, mas, no entanto, quem quer a salvação precisa receber, acreditar, crer em Cristo Jesus. Ah, pastor, eu creio em Cristo, eu estou salvo? Depende. Porque as pessoas que verdadeiramente estão crendo em Cristo são mudadas pelo Espírito Santo. As pessoas que verdadeiramente estão aceitando a Cristo e crê em Cristo Jesus vai ter mudança de vida, vai ter libertação, vai ter transformação. Não adianta você falar que crê com as suas palavras e as suas atitudes não estão de acordo com a palavra do Senhor. Pois quem crê, quem aceita Cristo, vai andar em novidade de vida, vai ser transformado, vai ser liberto, vai ter ousadia para pregar a palavra, vai querer orar até mesmo pelos seus próprios inimigos. Tudo isso, irmãos, são sintomas, são características do cristão que crê em Cristo Jesus. Olha, crer é praticar a palavra. Pastor, como é que eu comprovo que eu creio em Cristo Jesus? Pratica a palavra, viva a palavra. Não adianta falar, cantar, ensinar que crê em Cristo e o seu comportamento é o mesmo comportamento dos ímpios. Assim você não vai morar no céu. O céu é de todo mundo, mas, no entanto, precisa crer em Cristo Jesus, aceitá-lo como único suficiente Salvador e andar em novidade de vida. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o terceiro item, que traz por título: Unidade em Deus. O propósito da oração individual e congregacional é que sejamos agentes efetivos no plano de Deus, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Paulo disse isso quando escreve: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Nada, absolutamente nada, pode nos afastar desse propósito eterno, prejudicando nossa pregação comportamental e verbal, que encontra grande eficácia quando expressamos unidade como corpo de Cristo. As intrigas e divisões entre os que professam o nome de Cristo causam grandes prejuízos espirituais e comprometem o progresso do Evangelho. Preste atenção aqui, unidade em Deus. Irmãos, o crente que ora, ele é amigo dos outros. Está entendendo? A igreja precisa viver oração para que possa haver unidade.
é através da oração congregacional com os irmãos da igreja. Oração congregacional, aquela oração que você faz na sua igreja, no culto de doutrina, no culto de ensinamento e assim por diante. A igreja precisa estar envolvida, a igreja precisa estar unida para que possa crescer, para que possa desenvolver. Quanto mais acontece divisões, separações, é porque esta igreja não está vivendo unida em oração, não está buscando a Deus constantemente. Então os nossos cultos, as nossas orações em coletividade servem para trazer unidade, sabe? Para um estar ajudando o outro. A grande função da igreja também é essa, um ajudar o outro. O irmão mais forte fortalece o outro, pede ajuda, vai ajudando, vai incentivando, vai visitando, vai orando, faz oração junto, faz aquela campanha de oração para ajudar. Tudo isso, irmãos, para que haja crescimento espiritual. Então, a igreja precisa viver em unidade. Mas essa unidade, essa comunhão, essa relação só vai ser possível se a igreja tem uma vida de oração. Amém? Já vou perguntar a você, pergunte também na sua turma. Na sua igreja, existe essa unidade? Os irmãos se dão bem, um fala com o outro, existe unidade, existe comunhão entre os irmãos. Olha só o que a Bíblia Sagrada diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos ter paz, unidade com todos os nossos irmãos. Ei, Jesus! Vou perguntar a você, viu? Se inscreveu no canal? Não acredito. Não se inscreveu ainda no canal? Por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho. Vem fazer parte da nossa família. Lembrando, a nossa dinâmica está logo após a nossa conclusão, viu? Fica conosco até o final. Vamos para a nossa conclusão. Paulo conclui sua instrução com uma recomendação que abrange a atuação pública. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Esta é, portanto, uma grande ação que se espera da igreja, do recôndito de nosso coração, a expressão congregacional e pública. Foi assim que a igreja sempre cresceu. Nem a tirania romana deteve o avanço da fé cristã. Em outras palavras, a igreja precisa viver em paz, precisa respeitar as leis, orar pelas autoridades, para que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas. Mas o nosso posicionamento sempre é espiritual, congregacional. Mas o nosso posicionamento sempre é oração por todo mundo, consagração, andar do jeito certo, andar em retidão, cumprir com os nossos deveres, na sociedade, na nossa igreja, para que assim, irmãos, as leis não venham estar nos prejudicando também. Mas diante da crise, diante da perseguição, o nosso posicionamento é oração constante. Meu Deus! Quer saber o seguinte? Gostou dessa aula? Por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho e já vou lhe avisando, viu? Se você gostou, compartilha para mais pessoas, deixa seu like, assim você estará me ajudando, viu? Mas lembre, não terminou não, pois agora chega o momento da nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Estamos na terceira lição, que traz por título Instruções a respeito da oração. Se prepare, pois o alimento está forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, isto é nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, isto é nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição de número 2, na terça-feira já estreou a lição de número 3, pois a lição de número 2 estreou na semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência. Eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. É por isso que já vou aproveitar a oportunidade de lhe fazer um convite todo especial também, viu? Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal, é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula,
vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideia de lembranças. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo, ou se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações referente a ser membro. Você entra no grupo, eu tiro as suas dúvidas e tenho a certeza que você vai querer ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Mas sem demora nenhuma, vamos agora para a nossa primeira dinâmica da lição de número 3, dos jovens, que traz por título Instruções a respeito da oração. Preste atenção, nesta lição número 3 está tratando acerca dos alguns tipos de oração. O comentarista até coloca aqui como se fosse tudo normal, né? Tudo são orações, mas existem alguns tipos de orações específicas, como foi colocado aqui ó, no nosso tópico 1, o item 2, deprecação, oração, intercessão, ação de graças. Eu particularmente estou colocando como tipo de orações, porque tudo isso é uma oração. Na verdade, na sua oração você vai estar adorando, reverenciando o nome do Senhor, vai estar pedindo, vai estar agradecendo. Mas se nós formos observar, existe um momento que nós fazemos alguns tipos de orações específicas dessas daqui. Por isso que para essa dinâmica você vai fazer o seguinte, você vai precisar confeccionar 2 cartazes semelhantes a isso. Aqui eu coloquei tipos de oração. Oração de adoração, ação de graças, deprecação, intercessão e oração. Vou explicar daqui a pouquinho. Você vai precisar fazer 2 cartazes semelhantes a esse. Por que isso? Chegando lá na sala de aula, você vai precisar dividir a turma em 2 grupos. Grupo A e grupo B. E cada grupo vai precisar responder o seguinte. Citar alguma pessoa na Bíblia Sagrada que fez oração de adoração a Deus. Citar na Bíblia Sagrada, coloca aqui o nome de personagens bíblicos que fizeram oração de ação de graças, de deprecação, de intercessão e oração. Entendeu o mistério? Por isso que é interessante dividir em 2 grupos, para que haja uma maior participação entre a sua turma, tá bom? Então, 2 grupos, cada grupo recebe o mesmo cartaz. Se você quiser, pode falar o seguinte, olha, a turma que colocar mais exemplos vai ganhar um brinde. Aí leva a caixa de bis para todo mundo, que é bênção pura. Depende da sua organização e do seu tempo. Mas a organização da dinâmica é o seguinte, 2 cartazes, semelhante a esse, tipo de oração, adoração, ação de graça, deprecação, intercessão, oração. Divida a turma em 2 grupos. Cada grupo recebe o mesmo cartaz para que possa haver mais exemplos, tá bom? Exemplos diferentes. Então você vai informar para os seus alunos que eles vão precisar colocar nesse cartaz aqui os nomes dos personagens ou a situação em que os personagens bíblicos fizeram oração de adoração, de ação de graça, deprecação, intercessão e oração. Por exemplo, né? Uma pessoa que orou na Bíblia Sagrada no formato de adoração. Você pode colocar aí Paulo e Silas na prisão. Naquele momento eles não estavam pedindo nada a Deus, eles estavam adorando ao Senhor. Por isso que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, tá bom? Por exemplo, né? Exemplo de pessoas que oraram na Bíblia Sagrada no formato de adoração. A sua oração foi adoração a Deus. Você pode colocar aí, como exemplo, né? Paulo e Silas na prisão. A ação de graças, alguém que orou a Deus agradecendo por um benefício. Você pode colocar Ana. Após Ana receber a sua bênção, receber o seu filho Samuel, ela orou a Deus no formato de um cântico, agradecendo a Deus pelo seu benefício. Também tem aquela história do leproso, que retornou para estar agradecendo a Deus pelo seu benefício. 10 foram curados, mas um só retornou para agradecer a Deus. Tem vários exemplos, tá bom? Agora, deprecação. Pastor, o que é deprecação? É aquela súplica, sabe? Aquela humilhação insistente. Então, deprecação é aquela oração que você faz, um pedido específico, que você está se humilhando, que você está buscando, que você está pedindo a Deus de uma forma insistentemente, tá bom? Aqui eu cito como exemplo, Moisés, por diversas vezes, fez esse tipo de oração de súplica a Deus. Propriamente Ana, vários reis também da Bíblia Sagrada fizeram esse tipo de oração de deprecação, de súplica, de humilhação insistente, tá bom? Agora oração de intercessão, pessoas que oraram em prol do outro.
Nós podemos destacar o próprio Moisés que orou pela sua irmã. Podemos destacar também Gideão, vários profetas oraram intercedendo em prol do povo. Tudo isso são tipos de orações intercessórias. E por último, oração. Eu coloquei aqui oração, porque adoração é oração, ação de graça é oração, deprecação é oração, intercessão também é oração. Eu coloquei aqui oração para que vocês possam deixar seus alunos colocar aqui alguns exemplos de orações da Bíblia Sagrada, para que eles possam participar, tá bom? Aqui eles podem colocar qualquer tipo de oração que foi feito a Deus. Pode ser alguma coisa no Velho Testamento, como também do Novo Testamento. Deixa Deus usar. A intenção dessa atividade é que os alunos estejam pensando, pesquisando sobre oração. Tudo isso aqui vai trazer conhecimento. E nesta oportunidade você já pode fazer algumas perguntas para que eles possam contar um pouquinho sobre esses tipos de orações que eles colocaram aqui. Se entende, se já oraram também. Deixa Deus te usar. Já quero saber, viu? E aí, gostou dessa atividade? Vai fazer? Vai modificar? Fica à vontade, meus irmãos. A minha intenção é trazer sugestões de atividade para que você possa realizar na sua turma. Fique à vontade para modificar. Só peço o seguinte, se vai fazer alguma modificação, deixa aqui nos comentários. Assim você estará ajudando outros professores, tá bom? Já sabe, gostou? Se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte da nossa família. Lembrando, nós lançamos agora a nossa segunda turma do curso para professores da EBD. Se tiver interesse em nosso curso, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Você entra no grupo, o link está na descrição desse vídeo. É só entrar no nosso grupo que eu vou tirar suas dúvidas. E preste atenção, quem está no nosso grupo tem uma promoção especial, tá bom? Mas sem demora, vamos agora para a nossa segunda dinâmica. Preste atenção aqui agora, que essa dinâmica eu creio que você vai gostar, viu? Você pode fazer no final da sua aula. Eu tenho dito, irmãos, que não adianta você, enquanto professor, passar a aula toda falando. Isso não resolve o problema. Você precisa conversar com seus alunos, deixar também que seus alunos estejam participando e falando. Por isso, a nossa dinâmica vai estar abordando os benefícios da oração. Por que nós devemos orar? Ou, na verdade, os benefícios nós temos através da oração. O que nós ganhamos, quais são os benefícios que alcançamos por causa da oração, tá bom? Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar algumas tiras de papel, colocar esses benefícios. Vou estar deixando aqui para facilitar a sua vida, viu? Mas se você quiser a dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog. Pega o endereço www.descomplicandoateologiaebd.com. Na verdade, é só colocar no Google Descomplicando a Teologia, que o nosso blog já vai estar aparecendo. Lá você vai pegar a dinâmica digitada. Agora, se quiser receber a dinâmica digitada diretamente no seu WhatsApp, é só você ser membro, tá bom? Qualquer dúvida, me chama aqui no meu WhatsApp. Veja só, vou deixar aqui para vocês 10 benefícios da oração. 10, na verdade, são 11. Vocês vão pegar esses benefícios, colocar em tiras de papel e vai levar para os seus alunos. No final da sua aula, você deixa em torno de 10, 15 minutos, coloca os alunos em círculo e vai distribuir para os seus alunos. Como você vai distribuir, depende de você. Uma bola de soprar, uma caixinha, um bombom e a tira, depende da sua criatividade. Mas a atividade é pegar esses benefícios, colocar em tiras, levar para os seus alunos. No final da sua aula, faz um círculo e que vocês vão estar conversando um pouquinho sobre a temática. Aí cada aluno vai pegar sua tira, fazer a leitura e uma pequena discussão sobre eles. Por exemplo, benefícios da oração. A oração ajuda você a desenvolver um relacionamento com Deus. Quem pegou essa parte vai falar um pouquinho o que entendeu desse benefício. Segundo lugar, a oração ajuda você a entender a natureza amorosa de Deus. Meu Deus do céu, sensacional, né? A oração ajuda você a encontrar direção em sua vida. A oração lhe dá força para evitar a tentação, para evitar o pecado. Da mesma forma, a oração alinha sua vontade com a vontade de Deus. A oração frequente pode lhe ajudar a aceitar a vontade de Deus. A oração pode realizar grandes milagres. A oração convida o Espírito Santo a estar presente na sua vida. Então são vários benefícios que tem por causa da oração. Você vai pegar esses benefícios que já está lá no meu blog. Pega o endereço, Descomplicando a Teologia. Basta colocar assim no Google que o nosso blog já vai estar aparecendo. Lá também você terá acesso a um subsídio teológico, tá bom? Você vai pegar esses benefícios, colocar em tira e realizar uma discussão no final da aula. Por que isso? Para que seus alunos possam percebermos que vale a pena orar, que nós não podemos desistir da oração, como foi colocado aqui pelo comentarista. Muitas pessoas estão pensando por aí que não adianta mais orar, que a oração não resolve.
E com esses benefícios, sua turma vai perceber que ainda a oração resolve. Que ainda a oração resolve. Deus realiza grandes milagres. Deus atende nossa oração, porque Ele gosta de ouvir as nossas orações em nome de Jesus. Já pergunta o seguinte, você gostou, entendeu, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Só peça o seguinte, gostou? Se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da família do canal Descomplicando a Teologia. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.